os 20 jogos mais caros para desenvolvimento do mundo. Salve, salve rapaziada, pra quem não me conhece, o meu nome é Andrew, mais conhecido como Ruivo, eu faço live na Roxinho de segunda a sexta às 19 horas, fechou? E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês os 20 jogos que mais custaram no seu desenvolvimento. Alguns deram certo, outros não, mas vamos descobrir agora. Em 20º lugar temos o Final Fantasy VII. Ele custou aproximadamente de 40 a 45 milhões de dólares. O Final Fantasy VII hoje ele é um dos sucessos mais lembrados da franquia do PS1. O jogo custou entre 40 e 45 milhões de dólares. Isso gira aí em torno de 195 a 220 milhões. Um valor altíssimo para o desenvolvimento da época. Em 19º lugar teremos o COD MW2. O desenvolvimento dele custou mais ou menos aí 50 milhões de dólares. O MW2 ele entra na lista aí com o seu desenvolvimento original em 2009. Ele foi lançado para Xbox 360, PlayStation 3 e para PC. O sucesso do título anterior fez com que a Activision investisse pesado na sequência com 50 milhões de dólares, algo aproximado aí de 244 milhões de reais utilizados na sua produção. Em 18º lugar teremos o Dead Space 2, que chegou a alcançar a margem dos 60 milhões de dólares. O Dead Space 2 ele veio em 2011, após o lançamento do seu primeiro jogo que foi um sucesso. E também ele foi muito aguardado, tanto pelo público quanto pela crítica. Por conta disso, a Electronic Arts resolveu investir para transformar a franquia em um fenômeno. O jogo custou 60 milhões de dólares para ser desenvolvido, algo aproximado aí de 293 milhões. Custo que foi aumentado pela inclusão de um modo multiplayer cooperativo na sequência, que colocava membros da equipe de segurança contra necromorfos. Em 17º lugar teremos o Watch Dogs com 67 milhões de dólares. O Watch Dogs ele foi lançado em 2014, que por sinal foi o mesmo ano de desenvolvimento da Ubisoft. Então pegou justamente aquela transição do Xbox 360, do PlayStation 3, para o Xbox One, o PlayStation 4, Nintendo Wii U, para PC, então teve uma grande crítica aí em cima. Mas mesmo assim, o seu desenvolvimento custou cerca de 68 milhões, equivalente a 332 milhões de reais. Um valor que provavelmente foi acima da média por ser uma das primeiras grandes produções da nova geração da época. Em 16º lugar temos o Shenmue, que chegou a 70 milhões de dólares. Esse jogo foi um dos jogos mais conhecidos da época do Dreamcast da Sega. O título começou ainda no Sega Saturn, antes da empresa lançar um novo console em 1999. Por muito tempo, o game deteve o recorde do Guinness Book como o jogo mais caro já produzido, com um valor informado pela Sega de 70 milhões de dólares. Isso gira por volta de 342 milhões de reais na época. Em 15º lugar temos o Shadow of the Tomb Raider, que por sinal é um jogo que eu amo muito demais. Ele chegou a custar 100 milhões de dólares na sua produção. Shadow of Tomb Raider foi o terceiro jogo lançado da trilogia de Lara Croft. Esse jogo foi lançado em 2018 para Xbox One, PS4 e para PC. O game teve o custo estimado de 100 milhões de dólares, o que seria aproximadamente 389 milhões de reais. O game de ação e tiro da Square Enix concluiu a trilogia de Lara Croft após o reboot de Tomb Raider 2013 e sua sequência em Rise of the Tomb Raider em 2015. Em 14º lugar temos o Metal Gear Solid 5, que custou em média 80 milhões de dólares. Segundo um artigo publicado pelo conhecido jornal financeiro Nikkei, lá do Japão, esse jogo que foi lançado em 2015, tanto para Xbox One, PS4, PC, também para PS3 e Xbox 360, teria custado mais de 80 milhões de dólares, em torno de 391 milhões de reais. E até o seu lançamento pode ter chegado a 100 milhões, por volta de 489 milhões de reais. De acordo com o jornal, a Konami não estava satisfeita com os altos gastos e baixo retorno dos jogos de console quando comparados aos games mobile, com o seu sucesso de Dragon Collection. Em 13º lugar temos o Defiance, chegando a 80 milhões de dólares também. Esse jogo foi um projeto extremamente ambicioso e com custo altíssimo. O MMORPG de ficção científica foi lançado em 2013 para PlayStation 3, Xbox 360 e PC pela Trine Worlds.
com um foco na exploração da Terra em um futuro distópico. O jogo ainda recebeu uma versão melhorada com as mudanças e novidades do PlayStation 4, Xbox One e PC, chamada Defiance 2050. Essa atualização estava no ar recentemente e em 2021 seus servidores foram totalmente fechados. Em 14º lugar, temos o Battlefield 4 em 100 milhões de dólares. O Battlefield 4 ele foi lançado em 2013 e ele veio justamente para poder competir com a franquia do Call of Duty. Por conta disso, a Electronic Arts desembolsou 100 milhões de dólares, por volta de 489 milhões de reais, o que tornaria o jogo mais caro da franquia até então. Apesar de ter vendido 7 milhões de unidades no PS4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360 e PC, o jogo não chegou perto de concorrente da época, que era o Call of Duty Ghosts, que vendeu mais de 20 milhões. Em 11º lugar temos o Max Payne 3, que chegou na casa dos 105 milhões de dólares. Max Payne 3 ele foi lançado em 2012 para Xbox 360, PS3 e PC. Quase 10 anos depois de ter sido lançado o Max Payne 2, em 2002. Teve uma produção de 105 milhões de dólares, em torno de 513 milhões de reais, mas o seu custo foi aumentado pela presença de um modo multiplayer competitivo online, assim como muitos games da época. Segundo o chefe de Take-Two Interactive, que publica os jogos da empresa, o jogo não atingiu as metas esperadas. E estamos agora seguindo para o nosso top 10 jogos mais caros. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa seu joinha aqui, fechou? Então, bora lá. Em 10º lugar, temos o nosso GTA V. Você já pensou quanto custou para fazer o GTA V? 140 milhões de dólares. E ainda teve gastos adicionais. O GTA V ele foi lançado em 2013 para o Xbox 360 e para o PS3. Todo o trabalho inicial de desenvolvimento custou cerca de 137 milhões de dólares, em torno de 685 milhões de reais na cotação atual. E 140 milhões de dólares, cerca de 700 milhões de reais na parte de marketing. Então você está vendo aí o porquê que o GTA tomou tanta gente, né? Em nono lugar, teremos o Destiny, com 140 milhões de dólares. O Destiny ele trouxe uma ideia muito inovadora na época que ele foi lançado. Ele trouxe então desde o FPS, que seria um jogo de tiro em primeira pessoa, até o modo competitivo, PVP, PvE, mundo aberto, tudo junto e misturado. Esse jogo foi tão bom que logo em sequência já tivemos o Destiny 2, que foi capaz ainda de superar o seu antecessor. Mas, baseado nos documentos de acordo, os valores necessários para fazer o Destiny chegar ao mercado foram de 140 milhões de dólares, cerca de 700 milhões de reais, isso sem levar em consideração o marketing. Em 8º lugar temos o Marvel Avengers, que custou 170 milhões de dólares. O Marvel Avengers ele trouxe de cara alguns personagens que iriam chamar a atenção por si só, como Homem de Ferro, o Capitão América, Viúva Negra, e não deu muito certo. Seu estilo de ação em terceira pessoa com uma boa história aparentava ter potencial que acabou não sendo aproveitado. Um dos pontos mais criticados em Marvel Avengers foi sua gameplay repetitiva, que faz os jogadores ficarem entediados em pouco tempo de jogo. No final, acredita-se que o jogo custou 170 milhões de dólares, cerca de 850 milhões de reais. Em 7º lugar temos o Red Dead Redemption 2, com 170 a 240 milhões de dólares. O Red Dead ele levou aproximadamente 8 anos para ser desenvolvido e finalmente foi lançado tanto para PS4 quanto para Xbox One. Os gastos do jogo variam entre 170 milhões a 240 milhões de dólares, sendo assim 850 milhões de reais e 1,2 bilhões de reais em sua estimativa. Em 6º lugar temos o Cyberpunk 2077, que custou 174 milhões de dólares. Cyberpunk foi um dos jogos mais aguardados até o final lançamento em dezembro de 2020. O seu custo final foi de 174 milhões de dólares, cerca de 870 milhões de reais, para criar uma experiência de narrativa mundo aberto e com bons gráficos. Lembramos também que recentemente ele sofreu uma atualização aí para o Cyberpunk 2077 2.0 junto com uma DLC que não estão inclusas nesse valor. Mas eu acredito que se tivesse lançado a 2.0 primeiro, teria sido muito melhor.
Em quinto lugar temos Star Wars The Old Republic, custando 200 milhões de dólares. Esse jogo ele é usado como exemplo como uns bons jogos que precisam de bons investimentos. O custo final do desenvolvimento foi de 200 milhões de dólares, cerca de 1 bilhão de reais. Mas esse valor pode chegar a 227 milhões de dólares, cerca de 1,135 bilhões de reais com os gastos de marketing. O investimento se pagou no lançamento em 2011, já que Star Wars The Old Republic contou com mais de 1 milhão de jogadores nos 3 primeiros dias. Rapaziada, agora vai começar alguns jogos que eu sou extremamente apaixonado e eu vou estar mostrando para vocês. Bora lá! Em quarto lugar teremos Horizon Forbidden West. Esse jogo custou 212 milhões de dólares. O Forbidden West, que é a sequência do Zero Dawn, que foi lançado em 2017, chegou no mercado em 2022. O título contou com alguns atrasos, mas foram por uma boa causa. Afinal, o jogo foi bastante elogiado em seu lançamento, principalmente por seguir as fiéis ideias do antecessor e ser capaz de melhorá-las. Certamente, fez valer o custo de 212 milhões de dólares, mais de 1 bilhão de reais, que a desenvolvedora Guerrilla Games utilizou para entregar o game para os fãs. Vale destacar que esses valores só foram descobertos porque a Sony deixou escapar alguns documentos. Em terceiro lugar temos o Halo 2 em 217 milhões de dólares. A produção do Halo 2 custou aproximadamente 217 milhões de dólares, cerca de 1,08 bilhões de reais. Todo o desenvolvimento e esforço para assegurar um ótimo game valem a pena, afinal de contas o jogo foi o mais vendido no Xbox clássico, para mais de 8 milhões de unidades, e ainda foi o nome mais popular do Xbox Live por quase 8 anos. E em segundo lugar temos um jogo que eu acredito que muita gente ama por aí, que é o The Last of Us 2, chegando na margem de 220 milhões de dólares. The Last of Us 2 ele foi muito aguardado após o lançamento do The Last of Us 1 em 2013. Após alguns atrasos por conta principalmente da pandemia do Covid-19, o jogo ficou disponível em 2020. De acordo com essas informações, o game custou aos produtores 220 milhões de dólares, cerca de 1,1 bilhão de reais. O valor também já envolve a parte de marketing, tá? E em primeiro lugar, temos um jogo que ainda não foi lançado oficialmente. Em primeiro lugar temos o Star Citizen. Esse jogo, acredite se quiser, ele já custou 595 milhões de dólares. Esse jogo ainda não teve o seu lançamento oficial, mas algumas partes dele já foi disponibilizada e já está sendo jogado. A produção do game se iniciou em 2010, teve sucesso com uma campanha de financiamento coletivo do game em 2012, com mais de 2 milhões de dólares, cerca de 10 milhões de reais, arrecadados, e tinha o lançamento marcado para 2014. De acordo com o portal oficial do jogo, atualmente já foram arrecadadas 595 milhões de dólares, quase 3 bilhões de reais. Entretanto, há muitas polêmicas envolvendo esse financiamento coletivo, como a possibilidade da desenvolvedora não estar sabendo utilizar todo o potencial desse valor. Mas e aí, qual desses jogos você já jogou? Qual você mais gosta e qual você acha que realmente tem esse valor? Deixa aqui nos comentários, fechou? Então é isso, galera, espero que tenham gostado do vídeo e dessa curiosidade aí dos 20 jogos mais caros para desenvolvimento no mundo. Fechou? Então é isso, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.